EGS Produções Digitais, filmagem e fotografia 2521-0100, 9955-6751, Padaria e Mercado Luz e Vida, 2519-3473, Rua Minas Gerais, 59, Bela Vista. Rendercar, Centro Automotivo, 2521-5131, 9934-3696. Adeniver Lingerie, www.adeniver.com.br. Dairunner Moda Íntima, 2528-0017, 2521-5080. www.jjimobiliaria.com.br. JJ Imobiliária, 2522-6435. Nuzaré Acessórios, um show de variedades, 2528-6584, 99780286. Congresso dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Olaria, marcando minha geração, dias 18, 19, 20 e 21 de novembro. Participação musical, Alex e Alex. Muda minha vida, muda minha sorte, preciso de uma chance do teu favor. Roseliane Miranda. Hoje você vai cantar as suas lágrimas, Deus já enxugou. Cante um hino da vitória, porque nessa hora o anjo já chegou. William Nascimento. Faz você ser valente e forte, dissipa todo o mal e livra da morte. Grande é o seu poder. Jailson Santos. Majestoso, glorioso, poderoso, assim ó. Majestoso, glorioso, poderoso Deus. Majestoso, glorioso, poderoso Deus. Igual a ti, outro não haverá. Thaís Ávila. Avante, soldado, você é escolhido. Anderson Freire. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus... Preletores. Leandro Sofi, de Araruama. Luan Acioli, de Belém do Pará. Rodrigo Silvestre, de São Fidélis. Apresentação do Teatro Doutores Vitaminados. Primeiro Congresso dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Olaria, marcando minha geração, dias 18, 19, 20 e 21 de novembro. Local: Assembleia de Deus de Olaria, Rua Presidente Ralveiga 63, uma igreja projetando vida. Ministério Pastor José Gomes. Integrante sou do coral celestial. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Você acabaram de ouvir um texto em hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Interessante, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Esse texto nos traz uma informação muito profunda da palavra de Deus, quando lida no original. Temos visto muito pessoas que são pregadores, né, citarem estas palavras como lá no original era dito dessa forma,
como a palavra, por exemplo, que eu citei agora há pouco, Bereshit. Existe aí um embutido de uma preposição, é o bet. Se tirarmos o bet, seria a preposição, sobraria Reshit, que significa cabeça, da raiz Rosh, que é primeiro, que significa princípio. E como é importante, interessante, que podemos escolher a palavra de Deus no original. Nos auxilia muito, principalmente para aqueles que gostam, que pregam com zelo a palavra de Deus. O verbo, por exemplo, barak, que citamos agora há pouco, é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente pode ser feita por Deus. Olha que coisas importantes e interessantes, né? Nós aprendemos dessa forma. Bem, irmãos, esse não é o assunto que nós estaremos tratando nessas aulas. Por exemplo, na aula que vem, nós estaremos tratando desse texto com mais detalhes, fazendo exatamente uma exegese. Mas se vocês tiverem dúvida de como observaram lá nesse texto, tem algumas palavras, algumas letras que vocês possam não ter entendido. Isso não tem que se preocupem, é só ir lá no YouTube, né, e observarem que lá tem desde o início das minhas aulas, bem explicadinho, ó, consoante por consoante, tá? E também estão fazendo aí no rodapé, o meu e-mail. É só escrever, tirar qualquer dúvida. Aproveita, é importante aprender a língua hebraica. Ele nos auxilia muito, entendermos melhor a palavra de Deus. Também quero agradecer as pessoas que têm, né, encaminhado as dúvidas que tem, né, lá de Cachoeira de Macapu, lá de Japuíba, inclusive até de Niterói. Eles têm dúvida e pedem informações sobre a língua, e isso é um prazer muito grande. Espero que vocês também estejam atentos e queiram, né, participar e mandar escrever para o meu e-mail. Bom, mas hoje eu quero falar exclusivamente de 5 letras da letra hebraica. Eu iria falar sobre as vogais finais, ou seja, as semivogais, mas hoje eu preciso falar um pouco também dessas 5 letras que, se escritas no início ou no meio da palavra, ela tem um formato, mas no final dessa palavra ela tem um formato um pouco diferente. Então, gostaria de falar isso com vocês para que vocês entendessem melhor e quando estivessem lendo não tiverem dúvida nenhuma em relação a isto, né? Por exemplo, no hebraico nós temos a letra Men, que é a letra M, como vocês podem observar aí. Temos aí também o Raf, né? o Fei, o Tsad e o Nun. Essas 5 letrinhas aí, essas 5 consoantes, elas são escritas de forma diferente quando escrita no final da palavra. Como, por exemplo, o Men, o Nun, Kaf, no final de uma palavra, por exemplo, o Nun, olha como é que ela aparece aí. Um pouquinho diferente, né? Nem tanto, mas ela tem um formato, né, ligeiramente diferente da escrita no início e no meio da palavra. Temos também o Raf, que também no final da palavra é escrito dessa forma, como vocês estão vendo aí. Temos aí o Fei, que é escrito no final da palavra, vocês podem ver aí, é escrito desta forma. O Tsad, também uma outra consoante, que é escrita no final da palavra também tem um outro formato. E finalmente o Nun, né? O Nun, que é dessa forma aí que vocês podem observar. E é interessante que elas ultrapassam, né, a linha no caderno, caso estiverem escrevendo. A única que ultrapassa é a letra M, que é o Nun. Por exemplo, nessa palavra aí inicial que vocês estão vendo aí, olha como ela é escrita, a letra o Men, né, que é o nosso o M em português, né? Ela é escrita dessa forma, ela não é a única que não ultrapassa. Essa palavra significa primeiro fruto, né? Essa segunda aí também, como vocês podem observar, o Raf, né, escrito no final de uma palavra, vagaroso, né, como está escrito aí a tradução, e também gotejar, significa essa palavra. Olha o final aí do Raf, nessa palavra aí, tá vendo? Ela, se você observar, ela ultrapassa um pouco da linha, né, menos a letra M. Temos aí também o fervilhar, que significa fervilhar, essa palavra aí, e está aí o Tsad, final, né?
E, por último, aqui nós temos a palavra decreto, que o final é diferenciado do nun. Nessa palavra decreto, vocês podem até observar também, no final dela, que o início começa também, né, com o nun. Olha, observe como é que está o nun, né, um pouco diferente. É só vocês aprenderem a fazer essa associação, não haverá dificuldade nenhuma. E repito, caso queiram tirar alguma dúvida, é só escrever para o meu e-mail. Está é um prazer poder ajudá-los, né, a conhecer um pouco do hebraico, essa língua que foi falada por muitos que levaram a palavra de Deus naquela época e que enriqueceu demais a nossa vida e grandemente tem sido uma bênção para nós. Baruch Haba Beshem Adonai, Shalom. A paz do Senhor, meus queridos, hoje estarei falando um pouco sobre o distúrbio alimentar. Hoje podemos ver um grande exagero em relação à aparência e ao corpo. Existe uma procura desenfreada pelo corpo perfeito e muitas vezes se torna algo inatingível, causando alterações psíquicas do esquema corporal. Essa busca obsessiva da perfeição do corpo tem várias formas de se manifestar e algumas delas se diferem entre si, como é o caso da anorexia e bulimia. Os portadores dessa doença desenvolvem uma obsessão pela forma física e distorcem a autoimagem, resultando numa deterioração física e mental, inicialmente com sintomas leves, tais como queda dos cabelos, até complicações cardiovasculares, renais e endócrinas tão graves que podem levar até a morte. Um grande motivo para essa ocorrência é a nossa cultura, onde sugere que só seremos felizes se tivermos um corpo perfeito. Devemos sim cuidar da nossa saúde e do nosso corpo, mas quando se torna um desejo ardente, pode aumentar as chances de aparecer um transtorno alimentar. O distúrbio alimentar e a Bíblia. Em 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando ocorre um exagero, com certeza não estamos agradando a Deus. Temos que colocar nosso alvo no Senhor Jesus. A vinda de Cristo está próxima e muitas vezes temos deixado de lado o nosso objetivo principal, que é falar do amor dele. Uma boa alternativa é nos preocuparmos mais com as coisas de Deus e deixarmos de lado as coisas terrenas. Na semana seguinte estarei falando um pouco sobre os tipos de distúrbio alimentar. Até a próxima. Diz assim o Senhor para ti, para a tua casa, para a tua família, você que está nesta campanha da colheita abundante. Olha para este folder que representa a tua colheita, enquanto eu estiver profetizando sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Eis que assim diz o Senhor: mas vós, ó montes de Israel, eis que vós irão produzir os vossos ramos, e eis que eu, o Senhor, darei o vosso fruto, para que tu, como meu povo, possa ver o que eu vou fazer no meio de vós. Olha só, olha que coisa linda. O Senhor dizendo para ti esta noite: eu, Senhor Deus, vou tornar a repetir, ó montes de Israel, eis que vocês irão produzir os vossos ramos, e eis que eu, Senhor, darei o vosso fruto diante dos vossos olhos, porque eis que eu, Senhor, Santo de Israel, eu estou no meio de vós. Se é verdade, abra a tua boca, dê o melhor glória que você possa dar. Aleluia! Não é o pastor que está dizendo isso, não. É olha o que o Senhor está dizendo: eu estou no meio de vós. Se o inimigo quer dizer de uma forma diferente,
eis que eu serei a vossa salvação, sereis lavrados e semeados por mim. Interessante que não é você que vai semear, Zé. É Deus que vai semear em prol da tua vida. É Deus que vai semear em prol da tua vida, Sônia. É Deus que vai semear em prol da tua vida, Neiva, em prol da tua vida, irmão Sérgio, irmã Lourdes. Enfim, igreja do Senhor, Deus irá semear na nossa terra de hoje. Deus irá semear na nossa terra de hoje. Agora vem a grande promessa do Senhor. Levanta comigo bem alto o teu folder, porque agora vem a grande promessa do Senhor. Olha, o milagre vai acontecer agora na tua vida. Se você crê, dê um brado de glória, vai. Eu estou dizendo que o milagre vai acontecer na tua vida aqui agora. Eu estou dizendo que demônios irão ser jogados por terra. Estou dizendo que Deus irá abrir porta na tua vida, porque olha o que o Senhor vai dizer para ti nesta hora. Abra os teus olhos, filho meu, porque eu, Senhor, multiplicarei sobre ti e sobre a tua casa, e eis que a cidade que você habita nela, eis que esta cidade não será devastada. Vale glória a Deus, glorifica o Senhor. Esta cidade não será devastada, diz o Senhor. Olha, diz o Senhor, esta cidade não será devastada. Esta cidade será edificada por mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu multiplicarei homens, multiplicarei animais, eis que eu multiplicarei, e eis que eu frutificarei os vossos ramos, e eis que eu farei que o teu estado seja melhor do que do princípio. Olha o que o Senhor está dizendo, o teu estado vai ser melhor da forma que você entrou aqui nesta noite. Se você entrou aqui doente, prepare, você vai sair daqui curado. Se você entrou aqui hoje, cabisbaixo, prepara, porque você vai sair daqui hoje com a cabeça erguida, vendo a glória de Deus. Porque, pastor, olha o que o Senhor vai fazer agora. Porque eu, Senhor, eu vou devorar este homem que tem se levantado para tirar o que eu tenho te dado. Eis que eu, Senhor, levantarei um povo forte diante de mim, e eis que a minha glória será vista na casa de Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Levanta a tua mão e adore a Ele. Levanta a tua mão e clame a Ele. Levanta a tua mão e libere o clamor a Ele agora. Libere o clamor a Ele agora. Eu quero ouvir você orar, eu quero ouvir você clamar, porque no momento que você está clamando, o milagre está acontecendo, as portas estão se abrindo, Deus está entrando com providência dentro do teu lar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo os céus abertos sobre este lugar. Eu profetizo esta terra favorável. Eu profetizo que esta terra está favorável a seu milagre hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu não quero de amor, eu não quero de amor. Louvor e adoração. Foi o Senhor que me deu. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa em ninguém vai. Verdadeiro justo pra sempre fiel, e ele abriu os meus olhos
Senhor, não vão dividir. Não abro mão do céu, até diante da morte. Assim sou fiel, sei, não vou dividir. O meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser assim porque você tem uma identidade, você é servo do Senhor, você está aqui. Congresso dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Olaria, marcando minha geração, dias 18, 19, 20 e 21 de novembro. Participação musical, Alex e Alex. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Roseliane Miranda. Hoje você vai cantar as suas lágrimas, Deus já enxugou. Cante um hino da vitória, porque nessa hora o anjo já chegou. William Nascimento. Faz você ser valente e forte, dissipa todo o mal e livra da morte. Grande é o seu poder. Jailson Santos. Majestoso, glorioso, poderoso, assim ó. Majestoso, glorioso, poderoso Deus. Majestoso, glorioso, poderoso Deus. Igual a ti, outro não haverá. Thaís Ávila. Avante, soldado, você é escolhido. Anderson Freire. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus... Preletores. Leandro Sofi, de Araruama. Luan Acioli, de Belém do Pará. Rodrigo Silvestre, de São Fidélis. Apresentação do Teatro Doutores Vitaminados. Primeiro Congresso dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Olaria, marcando minha geração, dias 18, 19, 20 e 21 de novembro. Local: Assembleia de Deus de Olaria, Rua Presidente Ralveiga, 63. Uma igreja projetando vida. Ministério Pastor José Gomes. Integrante sou do coral celestial. Mensagem de Deus. Olá, meus amados, a paz do Senhor. Que esta paz gloriosa inunde o teu coração e o coração da tua família. Eu quero falar com você hoje sobre um tema maravilhoso, importante mesmo para todos nós. Procurando Jesus ou procurado por Jesus? Vou repetir. Procurando Jesus ou procurado por Jesus? O texto de Lucas, capítulo 19, eu quero ler apenas o versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido.
Quem não conhece esse texto? Texto familiar. O texto que fala de Zaqueu. Quem não conhece a história de Zaqueu? A conversão de Zaqueu é uma das lindas conversões que a Bíblia conta. É uma história que revela que Jesus ainda continuava a buscar e salvar os perdidos. Você viu isso no versículo 10 que foi lido? Bem poucos dias antes da sua crucificação, foi esse o propósito da sua vinda. Jesus veio ao mundo para fazer isso, salvá-lo. Na verdade, ele mesmo declarou que ele não veio julgar, ele não veio condenar, ele veio salvar. Ele veio buscar os perdidos. E Zaqueu era um dos perdidos da casa de Israel. Tornou-se publicano ou cobrador de impostos. Ganhava muito bem. Era também bem de vida, porque ele cobrava do povo mais que devia. Zaqueu tornou-se um funcionário do Império Romano. O Império Romano dominava os 4 cantos da Palestina e implantou no seu período pesados impostos. Nós observamos que os próprios ou alguns judeus de nascença, tornou-se funcionário do Império Romano. Eles eram cobradores de impostos. Zaqueu era o chefe, ele era um líder dos publicanos e por isso muito odiado pela sociedade. Não tinha praticamente amigos. Se tivesse amigos, claro que eram aqueles que faziam parte do seu ciclo de amizade e que também estavam contrário à vontade do povo de Israel. Por esse motivo, o povo desprezava os publicanos. A solicitude de Jesus por Zaqueu nos impele a levar o Evangelho aonde quer que for. E também, queridos, a não desanimar desse grande projeto de Deus, que é a salvação de todos. Buscando ver a Jesus. É justamente isso que nós lemos na palavra de Deus. Capítulo 19 diz que Jesus estava entrando em Jericó. Ele estava atravessando a cidade. Diz que morava ali um homem chamado Zaqueu e era chefe dos cobradores de impostos. Diz o texto, ele estava tentando ver quem era Jesus. Ele se esforçava para ver quem era Jesus, apesar de não conhecê-lo. Ele procurava ver. Mas o texto bíblico informa-nos que ele não podia. É interessante que você lê justamente isso que eu estou falando. Ele não podia ver. E a razão era a multidão, a grande multidão que afluía. E na verdade a multidão tornou-se um empecilho para ele, por ser Zaqueu de pequena estatura. Zaqueu era um daqueles que os moradores de Jericó poderiam chamá-lo de baixinho. O baixinho. O Zaqueu, o baixinho. Era justamente essa dificuldade que ele tinha, que impossibilitava. Zaqueu, ele era um dos que não desistem. E isso é importante para os que desejam a Cristo e a sua bênção de salvação. Quantos desistem na primeira? Eles fogem, eles se acovardam, eles ficam, na verdade, rechaçando-se e são impedidos por coisas mínimas. Zaqueu não.
Zaqueu não se intimidou com as dificuldades demográficas. Aquele aumento da multidão, das pessoas que aglomeravam-se para estar ao lado também de Jesus, não o intimidou e não o fez desistir do seu propósito. Ele não se deixou vencer pela multidão. Ele não olhou também para a sua condição física, mesmo ele ficando na ponta dos pés, não conseguia ver por cima a pessoa tão desejada, Jesus. Também nem achou que a sua estatura era o seu limite. Eu não sei o que você está entendendo por limite e que você às vezes diz: ah, cheguei no meu limite, daqui para frente eu não posso passar, este é o meu limite, eu conheço as minhas fragilidades. Na verdade, o Senhor Deus, nesta noite, quer te ajudar a ultrapassar essas barreiras que você chama de teus limites. Aprendamos com Zaqueu esta lição. Zaqueu levou Jesus para sua casa, vê como ele conseguiu isso. A recepção foi das melhores. Diz a palavra no capítulo 19 de Lucas que Zaqueu recebeu Jesus com júbilo, com alegria. Grande era a alegria de Zaqueu, pois a sua casa estava à disposição do Filho de Deus, daquele a quem tanto ele queria ver. Eu achei interessante esta versão linguagem de hoje, porque quando Jesus para debaixo da árvore, da figueira brava em que estava Zaqueu, Jesus disse para ele: desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Em outra versão, Jesus diz: hoje me convém entrar na tua casa. Mas ficar na tua casa é uma expressão extraordinária. Jesus quer entrar na tua casa também, na tua família, mas não para fazer uma visita, para ser um visitante, para bater à porta e depois que você abrir a porta do teu coração, da tua família, ele entra e depois diz: tchau, fique na minha paz, eu estou indo. Não, o Senhor Jesus, ele vem para ficar, ele vem para fazer morada na nossa casa. E agora o Zaqueu, que levou Jesus para sua casa, ele estava ciente que o Filho de Deus estava na sua casa, o Salvador do mundo tinha adentrado pelas suas portas, o ajudador da família, o orientador para os que estão sem norte de vida. Pode ser o teu caso. Talvez você não tenha um norte hoje, não sabe para onde vai, aliás, não sabe nem de onde veio, e não sabe qual o caminho a ser tomado, entre tantas religiões que tem no mundo, entre tantas igrejas que surgem a cada momento, e as dúvidas, as interrogações, elas estão presentes na tua vida. Qual igreja que eu devo ir? O que eu devo escolher? Para onde vou? Eu acho que o melhor é eu ficar em casa, lendo a Bíblia, e não indo a igreja nenhuma. Na verdade, nós temos uma resposta para essas perguntas que você faz a você mesmo. É interessante que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu, que era alvo dos olhares condenatórios, dos críticos, até mesmo alguém dizendo que Jesus não estava agindo bem, porque estava entrando na casa de um pecador, de um publicano, para comer com ele, para ter comunhão com Zaqueu. Naquele momento, foi um momento importante na vida de Zaqueu, testemunhado por várias pessoas que estavam presentes. Zaqueu abre a sua boca e faz uma confissão.
É importante a confissão que se faz a Deus. É importante quando confessamos a Jesus aquilo que guardamos no nosso coração, que está na nossa mente, mesmo que quando guardamos em silêncio, na verdade eu diria em segredo. Zaqueu abre a sua boca e confessa. Ele levantou-se e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E eu gostaria que você observasse essa frase de Zaqueu, porque nesta frase nós encontramos uma ação verbal. E é importante que você atente para a ação verbal da frase que Zaqueu acabou de dizer a Jesus. Ele disse: eu dou. Olha a expressão do verbo dar. Ele não estava dizendo que ele daria. Ele disse: eu dou. E essa forma expressiva nos faz entender de algo que alguém de livre, espontânea vontade, ele começa a liberar de si para alguém. Não foi uma coisa forçada. Aliás, o Senhor Jesus não força ninguém. Está escrito que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo. Certa feita ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. É quem quiser. Aqui está um pronome indicativo indireto. Quem quiser. Da mesma forma aconteceu comigo e com você acontecerá o mesmo. Se você quiser. Jesus diz: é desta forma. Quando observamos a expressão de Zaqueu, eu dou, ele estava dizendo: eu restituo quadruplicado. Se defraudei, se tirei alguma coisa de alguém, se roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha, fica bem claro que Zaqueu era conhecedor das Escrituras. Ele conhecia o Pentateuco. Ele conhecia o livro de Moisés. Ele conhecia a lei. E ele sabia muito bem que em Êxodo capítulo 22, versículo 1, diz a respeito de alguém que tira algo das pessoas, daqueles que prejudicam, que lesam ou que roubam. E ali nesse texto está escrito que se alguém roubasse algo de alguém, era exigido o cumprimento desta penalidade externa que era imposta pela lei. Então teria, vamos dizer assim, o ladrão teria que restituir a vítima 4 vezes mais. Foi isso que Zaqueu disse: além de dar a metade dos meus bens aos pobres, eu restituo 4 vezes mais se alguém tenho roubado, ou lesado, ou prejudicado, ou tirado algo de alguém. Você pode ver nessas palavras que Zaqueu confessou para Jesus, o seu coração liberal, de livre e espontânea vontade, porque naquele momento ele tinha em sua casa o Salvador. Jesus estava ali em busca de Zaqueu. Por isso intitulamos esta mensagem de hoje, buscando a Jesus ou sendo buscado por Jesus. Zaqueu era uma ovelha desgarrada. Zaqueu, ele era descendente de Abraão. Ele era filho de Abraão. Ele não poderia ficar naquela situação, servindo o Império Romano, realizando obras como ele fazia, de uma forma contraditória à vontade de Deus.
E Jesus foi em busca daquele que também tinha desejo de vê-lo e de um dia recebê-lo em sua casa. E naquele momento declarativo de Zaqueu, Jesus também alegrou-se e declarou publicamente, dizendo: hoje veio salvação a esta casa, porque Zaqueu era descendente de Abraão, judeu de nascimento, mesmo trabalhando para o Império Romano, mas Jesus estava em busca de Zaqueu, para resgatá-lo, para transformá-lo. Então, por certo, você esteja também pensando, dizendo: mas eu sou melhor do que Zaqueu. Zaqueu realmente era um 7-1. Zaqueu realmente precisava de Jesus, precisava recorrer aos benefícios do mestre, mas eu não, eu sou bonzinho, eu sou melhor do que Zaqueu. Eu não discordo de você, desse ponto de vista de você dizer que tem uma boa índole e também um bom caráter, você é um bom líder, um bom chefe de família, um bom pai, um bom esposo, um bom patrão, um bom empregado, um bom comerciante, um bom médico, um bom advogado, um bom policial, um bom em tudo. Eu discordo e até louvo ao Senhor Deus pela sua dignidade e também pelo seu caráter. Mas, veja bem, todos nós precisamos de Jesus, na qualidade de Salvador e Senhor. Não importa se vivemos bem ou mal, se moramos num barraco ou moramos em um palácio. Não importa se moramos num apartamento, no centro da cidade com vista para a rua principal, para a avenida principal, ou se moramos lá na favela, lá numa comunidade, no alto do morro. Não importa. O importante é isso que você tem no coração, fazendo bem. E com certeza o Senhor nosso Deus está atrás de você, está à sua procura, porque na verdade Ele quer fazer ampliar na tua vida tudo isso de bom que você tem. E você vai aproveitar esta grande salvação de Deus, esta grande ajuda, esse grande auxílio que Jesus dá para as pessoas. E todos os seus bons sentimentos serão ampliados. Eu quero dizer para você que as tuas limitações, na verdade, não serão as mesmas, porque a tua tenda vai ser ampliada. Você vai firmar as tuas estacas e vai também estender as cortinas da tua habitação. E você verá o grande crescimento e desenvolvimento nesta gloriosa obra de Deus na tua vida, porque o Senhor vai aproveitar tudo isso de bom que você tem e Ele vai dar uma dosagem de melhoria, e isso que você chama de bom vai ficar melhor, e o melhor na tua vida vai ficar ótimo. É crendo assim que nós concluímos a mensagem nesta ocasião. Procurando Jesus ou procurado por Jesus? Se você é um dos tais que procura Jesus, deixa-me dizer, Jesus também anda à tua procura. E vai ser um encontro maravilhoso. Você e Jesus e você. E a tua família será grandemente abençoada. Que o Senhor te abençoe ricamente e que toda a tua família esteja sob a proteção divina. Grande abraço, pastor Zé Gomes, de toda a nossa equipe, de nossa igreja, e eu quero recebê-lo em nossa igreja para te abraçar, apertar a tua mão, e você está conosco ali, numa das terças-feiras, culto de família ou culto de ensino às 19h30, quinta-feira, culto de campanha, Semeando Meu Milagre, com o pastor Eliel e a sua equipe, às 9 horas pela manhã, domingo, escola bíblica dominical, à noite, às 19 horas, culto de adoração e louvor e a pregação da palavra de Deus. Te vejo lá, nos encontraremos lá, na Assembleia de Deus de Olaria, Rua Presidente Raul Veiga, 63. Deus te abençoe. E aos nossos patrocinadores, nosso muito obrigado.
Até lá, até mais. Na paz do Senhor, e eu oro dizendo, Pai Celestial, que a bênção do Senhor esteja nesta família, com esta liderança familiar, e que eles sejam abençoados e felizes servindo ao Senhor, porque o Senhor é o Salvador da família. Por isso te agradecemos grandemente no nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Primeiro Congresso dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Olaria, marcando minha geração. Dias 18, 19, 20 e 21 de novembro. Participação musical Alex e Alex. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Roseliane Miranda. Hoje você vai cantar as suas lágrimas, Deus já enxugou. Cante um hino da vitória, porque nessa hora o anjo já chegou. William Nascimento. Faz você ser valente e forte, dissipa todo o mal e livra da morte. Grande é o seu poder. Jailson Santos. Majestoso, glorioso, poderoso. Assim, ó. Majestoso, glorioso, poderoso Deus. Majestoso, glorioso, poderoso Deus. Igual a ti, outro não haverá. Thaís Ávila. Avante, soldado, você é escolhido. Anderson Freire. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus... Preletores. Leandro Sofi, de Araruama. Luan Acioli, de Belém do Pará. Rodrigo Silvestre, de São Fidélis. Apresentação do Teatro Doutores Vitaminados. Primeiro Congresso dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Olaria, marcando minha geração. Dias 18, 19, 20 e 21 de novembro. Local: Assembleia de Deus de Olaria, Rua Presidente Ralveiga, 63. Uma igreja projetando vida. Ministério Pastor José Gomes. Integrante sou do coral celestial.